Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 28 anos quando isso aconteceu. A transmissão da estação retransmissora da Maris caiu na noite de quarta-feira. Falha no gerador, de acordo com os registros de erros. Nada incomum para um lugar tão remoto. Metade da infraestrutura era do início dos anos 90 e só era remendada quando algo pegava fogo. A estação fica ao longo da costa norte da península de Fehrenmark, cercada por penhascos congelados e pelo mar. Não é possível chegar lá por estrada. Ninguém voa a menos que algo dê muito errado. O único acesso é por snowmobile, depois de um longo e frio desnível. Era para ser uma corrida solo padrão, 3 noites, só eu e a caixa de telemetria, o tipo de trabalho pelo qual ninguém briga. Mas eu não me importava, já tinha feito algumas assim antes. Depois de um tempo, você se torna bom em solidão. Existia uma rotina para essas corridas. Você entra, verifica as saídas de ar, reabastece os tanques, certifica-se de que os sistemas ainda estão se comunicando com Selkirk e se nada pegou fogo ou congelou, espera até a coleta. Você registra tudo 2 vezes, digital e manualmente. Então você sai. Era nisso que eu pensava que estava me metendo. Já estava escurecendo quando cheguei à estação. Essa é sempre a última hora da viagem. O vento soprando forte, sombras se estendendo sobre os montes de neve, o céu sangrando rapidamente. O prédio parecia o mesmo de sempre. Um bloco quadrado sobre grossas estacas, com o galpão de emergência a alguns metros de distância, ambos enterrados até metade das janelas. Mais uma vez a neve se acumula daquele jeito lá em cima sem parar. Desliguei o snowmobile, peguei minha mochila e subi a escada. Limpei a ventilação logo antes que a geada endurecesse. Demorou talvez 15 minutos. O vento não estava ruim, mas meus dedos já estavam começando a doer quando consegui ligar o gerador novamente. Lá dentro havia o habitual: piso frio de metal, uma cama de solteiro, um console de rádio e um pequeno fogão. O tipo de lugar que parece grande o suficiente quando você está sozinho. E pequeno o suficiente para começar a parecer estranho à noite também. Não há janelas baixas o suficiente para ver, apenas fendas na parte superior, reforçadas e estreitas. Ele esquenta rápido quando o fogão começa a funcionar, e eu estava cansado. Registrei minha chegada, fiz uma verificação do sistema e servi um pouco de café instantâneo da minha garrafa térmica. O tipo que tem gosto de plástico e te mantém acordado principalmente por maldade. Não há sinal de celular, apenas uma antena de ondas curtas que se comporta quando quer. Anotei algumas coisas no registro de backup, fechei o zíper do meu saco de dormir e me deitei no catre. Lembro-me do fogão chacoalhando um pouco enquanto esquentava, o metal se expandindo. Isso é normal. Estava tudo quieto. Mesmo assim, dormi sem problemas. Naquela primeira noite, nada, só vento. Na manhã seguinte, acordei antes que o sol saísse das árvores, comi uma barra de ração que tinha endurecido o suficiente para ser considerada uma arma e desci novamente para verificar o compartimento da antena. A neve acumulava-se bem alto perto da base. Nada de anormal. Mas então eu vi algo. Pegada. Fiquei paralisado por um segundo, como se meu cérebro precisasse de uma batida extra para confirmar o que eu estava vendo. Eram claras, detalhadas, em forma humana, mas descalças, profundas, largas demais. Os dedos dos pés estavam dobrados de uma forma que não parecia correta, como se estivessem mais voltados para fora do que o normal. Nenhum sinal de botas, nenhuma marca de arrasto como se alguém as tivesse carregado. Apenas pés, em carne viva, contato direto com neve e gelo. Olhei ao redor. Nada. Nenhuma trilha levava até eles.
nenhum ponto de partida. Apenas um caminho que contornava a lateral da estação e terminava no meio do caminho entre o prédio principal e o galpão. Simplesmente parava ali, como se alguém tivesse desaparecido. Ajoelhei-me ao lado de uma das pegadas. Era maior que o meu pé, talvez tamanho 13 ou 14, mas o salto era raso. Toda a pressão estava nos dedos. Alguém estava se movendo rápido, correndo. Mas para onde? Como? Não havia nevado desde que eu cheguei. Eu teria ouvido se alguém estivesse por perto durante a noite. Teria visto luzes, fumaça, qualquer coisa. Mas não havia nada. Fiquei ali parado observando a árvore até minhas mãos começarem a tremer. Não de medo, apenas de frio. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. De volta para dentro, tranquei a escotilha atrás de mim e puxei as tampas blackout sobre as janelas superiores. Continuei trabalhando, executei o diagnóstico novamente, completei o tanque auxiliar, verifiquei o registro de dados para ter certeza de que nada havia sido corrompido, mas não conseguia parar de verificar as janelas a cada poucos minutos. Só uma olhada rápida. Eu estava tentando não admitir que me sentia observado. Por volta das 14 horas, ouvi algo batendo no teto. Não alto, não como um galho caindo, apenas um baque suave e pesado, como se alguém tivesse deixado cair um saco de areia ali. Levantei-me e olhei para o teto. Não se moveu. Então, talvez 15 minutos depois, outro impacto. Desta vez, na parede do fundo. Mesmo peso, mesmo som abafado, como se algo estivesse deslizando pelo revestimento. Não me mexi por mais de 1 hora depois disso. Quando a noite chegou, apaguei as luzes. Sentei-me no canto perto do catre com minha lanterna em uma mão e a multiferramenta na outra. Não dormi. Não aconteceu mais nada. Apenas vento e silêncio. Na manhã seguinte, peguei meu casaco e segui as pegadas novamente. Elas ainda estavam lá, congeladas na neve. Desta vez, fui mais longe. Passei pelo galpão e desci em direção ao barranco atrás da estação. Mais rastros. Não mais apenas um conjunto. Eles se separavam, se cruzavam. Alguns se sobrepunham. Outros estavam espaçados como se alguém estivesse caminhando calmamente. Outros eram erráticos, como se estivessem correndo em zigue-zagues ou arrastando alguma coisa. Todos descalços. Todos com aqueles mesmos 2 dedos largos de abelha. Eles me levaram a um caminho que eu nunca havia trilhado antes. O tipo de lugar que você ignora quando está em uma linha do tempo. Mas eu segui. Depois de uns 15 minutos, comecei a sentir o cheiro. Carne podre. Não era forte, apenas o suficiente para fazer você questionar se era real. Como se algo tivesse morrido lá fora, mas congelado antes que pudesse se decompor completamente. Então, as árvores se abriram um pouco. Havia uma estrutura em forma de meia cúpula, talvez com 1,5 metros de altura, construída com galhos quebrados e madeira retorcida. Não estavam espalhados aleatoriamente. Foram reunidos deliberadamente. Pedaços de lona azul estavam presos como se alguém tivesse tentado torná-la à prova de intempéries. Havia ossos empilhados do lado de fora, bem pequenos, costelas de pássaros, mandíbulas de esquilos, todos limpos. Não cheguei muito perto. De onde eu estava, conseguia ver o interior. Havia um emaranhado de cabelos, longos, escuros, embolados com folhas e gelo. Humanos, não animais. Estavam pressionados na neve como se alguém tivesse dormido ali recentemente. Eu não respirava. Depois de talvez 20 segundos, recuei, passo a passo, sem movimentos bruscos.
Na metade do caminho de volta para a estação, comecei a ouvir passos, não atrás de mim, ao lado, fora de vista. Toda vez que eu parava, eles paravam. Toda vez que eu me movia, eles se moviam. Nenhum ruído, apenas uma leve mudança de peso. Neve comprimida sob algo leve. Não olhei, não gritei, apenas continuei andando. Não rápido, apenas constante. Só corri quando vi a estação através das árvores. Foi nesse momento que deixei o medo tomar conta de mim. Quando cheguei à escada, a escotilha estava totalmente aberta. Eu sabia mesmo que a tinha trancado. Deixei cair o recipiente de combustível e subi rapidamente, fechando a escotilha atrás de mim tão rápido que quase quebrei a trava. Lá dentro, as configurações do aquecedor tinham sido alteradas. Uma das gavetas estava aberta. Minha bolsa de suprimentos estava faltando. Nada mais havia sido perturbado, apenas tocado. Fiquei parado no meio da sala, tentando ouvir alguma coisa. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas o ar não parecia o mesmo. Parecia a diferença entre uma casa vazia e uma onde alguém acabou de sair da sala. Naquela noite, nem fingi dormir. Sentei-me no chão, com a lanterna acesa, escutando. Algum tempo depois das 3 da manhã, ouvi novamente. Arranhões no telhado, 2 golpes, uma mudança. E então, silêncio. Quando o céu começou a clarear, arrumei tudo o que precisava e fui embora. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Minha tia organiza esses voos de Hleora até Rainbow Ridge, que fica a cerca de 20 minutos de um lugar chamado Dyer's Pass. Uma cidade pequena, talvez com 100 pessoas, se tanto. Ela tem uma cabana bem afastada da estrada principal, escondida na Crown Thorn Lane. Sem vizinhos, sem lojas. Você teria que caminhar por árvores e colinas congeladas só para encontrar outro teto. Já fiquei lá algumas vezes antes, geralmente no verão. Um lugar tranquilo, nada além de motos de neve, geradores a diesel, cães de trenó e silêncio. Naquele inverno, ela teve que dirigir até Fair Lodge por alguns dias para lidar com algumas licenças ou peças. Não me lembro quais. Ela perguntou se eu poderia cuidar da casa, alimentar os cachorros, manter o fogão ligado e garantir que nada congelasse. Coisas bem comuns. Eu disse que sim, principalmente porque gostei da sensação de isolamento. Sem trânsito, sem pessoas, só eu, os cachorros e uma pilha de lenha. Na primeira manhã, tomei café da manhã. Ovos em pó e torradas. E depois levei o snowmobile para trás da cabana para verificar o gerador. Tudo parecia bem. O mesmo ronco constante, o mesmo cheiro de diesel no ar. Voltei, cortei um pouco de lenha para o fogão e pensei em limpar a varanda dos fundos antes que a neve acumulasse muito. Foi quando vi as pegadas. Elas não estavam certas. No começo, quase não reparei porque eram muito limpas. Pensei que talvez fosse um alce. Mas então, notei que até elas pareciam feitas à máquina. O espaçamento era perfeito, quase hipnótico. Eram largas, talvez do tamanho de uma raquete de neve, mas muito lisas, sem marcas de sola, sem marcas de dedos, apenas ovais planos. O que realmente me incomodou foi a maneira como estavam na neve, mal pressionadas. Eu usava botas com solados grossos e minhas pegadas afundavam profundamente. Aquelas, no entanto, apenas roçavam a superfície, como se quem as tivesse feito não pesasse nada.
E elas paravam a cerca de 3 metros da varanda. Simplesmente paravam. Não havia trilha de volta para a floresta. Nenhum arco, nenhuma dispersão, nada. Apenas uma única linha reta de impressões estranhas, terminando como se quem as tivesse feito tivesse desaparecido no meio do caminho. Fiquei ali por um longo tempo, só tentando entender aquilo. Continuei esperando que meu cérebro oferecesse algo razoável. O padrão do vento deixou cair algo estranho, algum tipo de animal com patas de formato incomum, mas vivi perto da vida selvagem do Alasca a maior parte da minha vida. Eu sei como são as pegadas de ursos, alces, linces, até rastros de raquetes de neve. Aquilo não era nada disso. Começou a nevar novamente enquanto eu ainda estava lá. Então tirei uma foto antes que as formas ficassem muito suaves. Então, voltei para dentro. A cabana estava mais fria do que quando a deixei. O fogo não tinha apagado. Mas lembro de entrar e parar no meio do caminho até a cozinha, pensando: alguém abriu uma janela? Mas tudo parecia normal. Nada fora do lugar, apenas mais frio. Não tirei o casaco. Apenas servi um pouco de chá quente e sentei perto do fogão, enquanto os cachorros se aconchegavam por perto. O Wi-Fi era irregular, mas funcionava. Então desenterrei o antigo tablet da minha tia. As coisas estavam bem lentas, mas consegui assistir alguns vídeos antigos e me desligar um pouco. Os cães dormiam como se nada estivesse errado. Por volta das 12h30, senti um baque suave atrás do sofá. Não foi alto nem estridente. Apenas um estrondo forte o suficiente para que eu o sentisse através do assoalho mais do que o ouvisse. Scout, o cão mais velho, levantou a cabeça. Não latiu, mas deu um rosnado baixo na garganta. Apenas o manteve ali, ecoando baixinho, como se algo distante tivesse chamado sua atenção. Fiquei olhando para a parede do fundo e esperei. Nada. Nenhum passo, nenhuma neve estalando, nenhum rangido das tábuas da varanda. Olhei pela janela, mas a neve caía forte demais para que eu pudesse ver muita coisa. Apenas branco. Tudo branco. Eu disse a mim mesmo que era neve se movendo no telhado. Talvez um pouco de gelo tenha deslizado. Scout finalmente deitou a cabeça novamente, mas eu não me mexi daquele lugar por um bom tempo. Quando me levantei para fazer sopa, já era quase 1h. A tensão já tinha praticamente desaparecido. Eu estava na cozinha, de costas para o resto da cabana, mexendo a panela e começando a me sentir um pouco idiota por estar tão nervoso. Então, notei a trava da porta do porão. Ela estava aberta. E isso fez com que tudo dentro de mim parasse. Lembro-me de tê-la trancado. Com essa você não esquece. Ela tem uma alça de metal rígida que nunca se alinha direito a menos que você force bastante. Eu até tive que dar uma pancada nela na noite anterior só para fazê-la pegar. Desliguei o fogo. Peguei a colher como se fosse me defender com ela e fui até lá. A porta rangeu um pouco quando abri apenas alguns centímetros, o suficiente para enxergar lá embaixo. Escuro, completamente preto. A luz do cordão estava pendurada ali sem se mover, sem balançar, como se alguém tivesse batido nela. Não havia nenhum som, nenhum cheiro, nenhum ar frio saindo, como seria de se esperar de um porão no meio do inverno. Mas havia algo errado naquele silêncio. Não era apenas quieto, era vazio, como se o ar lá embaixo não se movesse. Fechei a porta lentamente, deslizei o ferrolho, arrastei uma cadeira e a prendi sob a maçaneta. Eu não sabia o que estava tentando impedir. Eu simplesmente sabia que não queria que aquela porta se abrisse novamente. Voltei para a cozinha e fiquei com as mãos espalmadas sobre o balcão, tentando me convencer de que, talvez, a tivesse deixado destrancada sem perceber, ou que o que causou o impacto antes foram os cães,
Só que os cães não latiram. E aquela escotilha de lenha que nem tinha me passado pela cabeça desde que cheguei, mas naquele momento, atrás do fogão, ouvi o barulho. É uma escotilha quadrada embutida na parede que se conecta ao depósito de lenha externo. Minha tia usa isso para evitar que a neve entre na cabana. Ela é sempre mantida trancada por dentro. Mas agora, as dobradiças cederam. Um longo gemido arrastado. Eu não me mexi. Eu não consegui. Fiquei apenas olhando para a parede atrás do fogão, esperando. Então surgiu um som que ainda está comigo. Suave, deliberado, uma batida. Apenas uma. Como um nó dos dedos roçando a madeira do outro lado. Eu não esperei. Peguei meu casaco, enfiei os pés nas botas sem amarrá-las, abri a porta e corri pela neve até o galpão de equipamentos. Bati a porta de enrolar atrás de mim e a tranquei. Fiquei ali no escuro por um segundo tentando respirar. Então me lembrei do rádio. Há um posto avançado do Serviço Florestal a cerca de 6,5 quilômetros da estrada. Liguei para eles e disse que poderia haver alguém dentro da cabana. Acho que disse algo sobre uma invasão, mas estava embaralhando as palavras. Eles disseram que uma equipe estava a caminho. Demorou cerca de 50 minutos. Quando chegaram, revistaram o lugar de cima a baixo. Verificaram portas, janelas, embaixo das camas, o porão. Trouxeram um dos cachorros deles também. Eles não encontraram ninguém. Nada parecia quebrado. Nada foi roubado. Ela não me pede mais para cuidar da casa dela. O posto avançado perto de Goshen Ridge, no centro-sul do Alasca, ficou sem sinal de rádio por 3 dias consecutivos. Esse tipo de coisa não era inédito por ali. Equipamentos congelam, torres caem com o vento, baterias solares falham sem aviso. Acontece todo inverno. Mas tínhamos regras por um motivo. Se não houver notícias em 72 horas, alguém deve sair e bater na porta. Havia 4 pessoas estacionadas lá. Todos experientes, quietos e capazes. Nenhum novo recruta. Não era o tipo de lugar para onde mandavam novatos. Por isso, me mandaram. As condições da trilha pareciam boas o suficiente no relatório. Nenhuma nova tempestade havia ocorrido em cerca de 1 semana. Preparei-me cedo. Roupas pesadas, rações de emergência, kit médico, tudo. Coloquei um tanque cheio no snowmobile, amarrei 2 latas de combustível reserva no trenó, instalei um sinalizador via satélite e levei 3 rádios diferentes. Pouco menos de 30 milhas de neve me separavam do posto avançado. O terreno era basicamente plano, com tundra ondulada e antigas linhas de serras até o último esforço para atravessar a montanha. Depois disso, uma descida direta até uma grande bacia branca com a estação bem no centro. Levei cerca de 4 horas para chegar ao cume e mais uma para descer. Tudo parecia bem. Do topo conseguia ver todo o complexo. Uma unidade pré-fabricada, retangular, com laterais de aço apoiadas sobre postes baixos de concreto, talvez a 90 centímetros da neve. Painéis solares cobriam o telhado. A antena parabólica apontava para sudeste. Nenhum dano. Sem fumaça, sem sinais de perigo. As portas pareciam seladas, janelas intactas. Desliguei o motor a cerca de 6 metros dos degraus e fiquei sentado por um momento, ouvindo. Não por nada em particular, apenas por hábito. Estava tudo silencioso, exceto pelo tic-tac do motor esfriando e uma brisa suave cortando a neve. Falei pelo rádio uma vez, esperei, falei de novo. Nada. A porta da frente não estava trancada. Abriu facilmente. Dobradiças rígidas, mas não congeladas. Lá dentro, as luzes ainda estavam acesas. O aquecedor, ligado.
4 pares de botas enfileirados na entrada, como sempre. 4 parcas nos ganchos, fechadas, arrumadas. Alguém havia deixado uma chaleira no fogão. Estava congelada. A tampa abriu com facilidade, apenas um disco de gelo dentro. O ar tinha um leve cheiro de café velho e maquinário. Foi aí que a primeira rachadura no normal começou a aparecer. Caminhei por toda a estação, lenta e metodicamente. Cozinha, quarto com beliches, armário de armazenamento, cubículo de manutenção, canto dos servidores, banheiro. Cada espaço estava arrumado. Camas feitas, mesas limpas, equipamentos guardados exatamente onde deveriam estar. Nenhum arranhão, sangue, vidro quebrado ou sinal de luta. Nenhuma pressa para ir embora. Mas também nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas uma chaleira congelada e 4 pessoas que não estavam onde deveriam estar. Saí e fiz uma varredura completa do perímetro, chamando mais de uma vez. Nada respondeu. Nenhuma pegada, marca de arrasto, neve deslocada, nenhum sinal de emergência. Apenas aquela estranha crosta branca intacta. Voltei, verifiquei os registros e abri o terminal. A rede elétrica parecia boa. Baterias solares estáveis, sem desligamentos de emergência ou alertas de incêndio. O último ping do sistema foi às 3h42, 3 noites atrás. Apenas uma atualização meteorológica padrão. Depois disso, silêncio. Nenhum arquivo corrompido, nenhum erro de transmissão. Apenas uma parada total e abrupta. Configurei meu sinalizador SAT para fazer check-in com a base. A luz piscou em âmbar, depois em vermelho. Sinal bloqueado. Esperei, ajustei a posição, tentei novamente, sem dados. Subi a colina atrás da estação com um dos rádios e tentei de cima. Ainda nada. Tentei 5 vezes antes de desistir. Não frustrado, apenas resignado. Aqui as coisas quebram com mais frequência do que funcionam. O manual dizia, fique parado se perder a calma. Então, foi isso que eu fiz. À noite desenrolei meu equipamento na sala comum, comi uma barra de refeição, verifiquei 2 vezes as janelas. Tudo ainda calmo. Então, exatamente a 1h08, o aquecedor desligou. Nenhuma cintilação, nenhum aviso. Apenas silêncio, onde deveria haver um ruído suave. Levantei-me, fui até o painel do disjuntor e verifiquei. Nada havia disparado. A luz de energia estava verde. Todo o resto funcionava normalmente. Desliguei o aquecedor e liguei-o novamente. Ele gemeu, estalou e finalmente voltou a funcionar. Foi quando ouvi o barulho. 5 pancadas surdas abaixo de mim. Não acima, não nas saídas de ar, nem debaixo do chão. Pesado, lento, não como algo correndo, não agudo, apenas denso, como uma mão ou algo próximo disso. Abaixei-me e encostei o ouvido no piso. Nada. Esperei. Ainda nada. Fiquei acordado o resto da noite, sentado na cozinha com a lanterna no colo, meio apontada para o corredor. Não ouvi mais nada. Pela manhã, o vento mudou de direção. O céu estava pálido e plano. Saí para verificar o trenó, e foi quando vi as pegadas. 5 delas, descalças, humanas, em tamanho real. Começavam na base da parede leste. Simplesmente apareceram ali. Nenhuma aproximação. Nenhuma trilha conectando-as a qualquer outra coisa. Apenas 5 impressões claras,
como se alguém tivesse saído do prédio e desaparecido. Agachei-me e fiquei olhando para elas por um longo tempo. Não estavam derretidas. Não havia arrasto nem mudança de peso. Apenas pegadas limpas e perfeitas, do tipo que você deixaria ao sair de um banho quente, exceto que o vento estava frio, abaixo de zero, e havia neve na altura dos tornozelos. Andei pelo perímetro novamente. Nada. Mas o envoltório isolante sobre a estrutura ainda estava selado, sem violação, sem marcas. Verifiquei o snowmobile, ainda frio. Abri o painel, linha de combustível intacta, bateria com carga completa. Tudo parecia certo. Virei a chave, clicou uma vez e depois morreu. Tentei de novo, nenhum som. Abri o farol. A luz de status havia desaparecido, sem piscar, sem cor, apenas uma placa frontal em branco. Voltei para dentro. As luzes estavam apagadas. O aquecedor havia morrido novamente. A temperatura interna caiu 20 graus. O disjuntor foi abaixado, não apenas disparado, fisicamente invertido. Reiniciei. Tudo voltou à vida. Andei por todos os cômodos novamente. Ainda nada. Nenhuma alteração. Naquela noite, fiquei totalmente equipado. Não dormi. Sentei-me perto do painel e observei o relógio marcar 3h42. No segundo exato, corte de energia. Disjuntor derrubado. Dispositivos desligados. Não me mexi. Não o religuei. Apenas fiquei sentado no escuro. Então, às 4h07, ouvi o som novamente. Desta vez não abaixo, mas dentro da parede, diretamente à minha esquerda. Um arranhão curto, depois 5 batidas rápidas. E nada. Nem pisquei. Apenas fiquei sentado, congelado, até a luz do amanhecer começar a se espalhar pela neve lá fora. Quando saí, havia novas pegadas. 10 dessa vez. Os mesmos pés, a mesma pele nua. 10 passos claros, que iam até cerca de 3 metros do prédio e paravam novamente. Sem volta, sem retorno. Nenhuma trilha levando a elas. Apenas outra trilha morta que desaparecia. Olhei para trás. Minhas próprias impressões do dia anterior haviam desaparecido. Não estavam desbotadas, nem cobertas, apenas apagadas. A neve estava lisa e compacta onde eu havia caminhado, como se eu nunca tivesse tocado ali. Verifiquei o horário. Entrei e liguei o disjuntor novamente. O aquecedor voltou. As luzes reacenderam. O rádio piscou. Sem sinal. Mas a energia retornou. Empacotei tudo. Fiquei firme. A equipe de escolta apareceu 7 horas depois. Disseram que suas comunicações não funcionaram até pouco antes do nascer do sol. Arquivei meu relatório. Eles fecharam o posto avançado antes do fim do mês. Nunca mais me voluntariei para o Alasca. Tenho 34 anos. O último inverno que passei no Alasca foi provavelmente o período mais tranquilo, mais frio e, no final, mais estranho da minha vida. Eu estava trabalhando em um emprego temporário como zelador de depósitos rodoviários na Dalton Highway. É aquele trecho de estrada que vai de Fairbanks até Dead Horse, cortando quilômetros e quilômetros de deserto congelado. Não há muita coisa entre os pontos finais, exceto neve, colinas e ocasionalmente caminhoneiros rezando para que o motor não congele no meio do caminho. Eu não me importava de ficar sozinho. Na verdade, eu preferia. Isso fazia parte do apelo. Sem vizinhos, sem conversa fiada, sem trânsito, só eu, o Suburban e a estrada. O trabalho em si era simples.
Todas as noites, entre meia-noite e 5 da manhã, eu tinha que verificar 4 depósitos de manutenção espalhados pelo meu trecho da rodovia. Essas pequenas cabanas pré-fabricadas eram equipadas com aquecedoras a propano, camas, alguma comida de emergência, rádios reservas e um monte de instruções laminadas coladas nas paredes. Basicamente, cabanas de sobrevivência para motoristas perdidos. Eu era o cara que garantia que elas estivessem prontas caso alguém precisasse. Me designaram uma velha Suburban com esteiras para as rotas. Uma coisa enorme, lenta, desajeitada, que parecia uma caixa de ferramentas se despedaçando sempre que eu batia em algum obstáculo, mas nunca ficou presa, mesmo quando o monte de neve chegava à metade do para-brisa. Estacionei meu trailer perto do depósito 1, bem próximo de uma depressão na estrada que passava sobre um riacho congelado. Era o local mais central e o único plano o suficiente para montar acampamento por um bom tempo. Não havia sinal de celular por lá. Toda a comunicação era feita por meio de um sistema de rádio bidirecional irregular que funcionava mais ou menos quando o clima cooperava e eu não estava muito fundo nas colinas. Geralmente, era só eu, o silêncio e o zumbido do aquecedor. A primeira semana foi, honestamente, ótima. Não muito mais do que longas viagens, dedos frios e muito silêncio. Eu parava em cada depósito, registrava a temperatura na prancheta, verificava os níveis de propano, testava o equipamento de emergência e me certificava de que nenhuma criatura tivesse ruído uma parede ou se enterrado nos compartimentos de suprimentos. Depois voltava, esquentava alguma coisa no micro-ondas, desmaiava e repetia. Nada estranho, nada nem um pouco fora do lugar. Isso mudou na 9ª noite. Lembro-me de parar no depósito 2 e sentir que havia algo errado. Era sutil, apenas o brilho das luzes internas aparecendo através da janela fosca. Na verdade, parei o caminhão alguns metros antes e fiquei sentado ali por um segundo, tentando lembrar se tinha deixado as luzes acesas na noite anterior. Mas sabia que não. Os sensores de movimento estavam dentro do depósito. Se estavam ligados, algo havia se movido lá dentro. Saí e dei uma olhada. Sem marcas de pneus, sem pegadas. Apenas uma camada de neve limpa e intocada. Quando abri a porta, o calor me atingiu com força. Ar quente e aquele cheiro. Algo saboroso, de carne, parecido com ensopado. Não era o que você esperaria sentir ao entrar em um abrigo supostamente vazio no meio do nada. Havia uma xícara no balcão. Uma daquelas refeições liofilizadas das rações de emergência. Ensopado de carne, exatamente como eu havia sentido o cheiro. Estava aberta e meio comida. A colher ainda estava dentro, inclinada, como se alguém a tivesse colocado ali no meio de uma mordida. No canto esquerdo da sala, havia uma única bota. Apenas uma. Estava gasta, enlameada, desamarrada, como se tivesse sido puxada às pressas. Nenhuma bota combinando, nenhum casaco, nenhuma bolsa. E ainda assim, ninguém lá. Verifiquei tudo. Janelas trancadas, porta bem fechada, sem marcas na neve, sem sinais de entrada ou saída. Fiquei ali mais tempo do que deveria. Finalmente, registrei o problema como um mau funcionamento do sensor. Anotei para verificar o sistema de energia no dia seguinte, desliguei as luzes manualmente, tranquei e fui embora, sem realmente processar o que tinha acabado de acontecer. Na noite seguinte, parei novamente. Mesma coisa. Luzes acesas. Nenhuma trilha. Mesma xícara. O mesmo ensopado. Ainda meio cheio, mas a colher havia sido movida. Agora estava equilibrada na borda do copo, colocada de forma organizada, quase cuidadosa. A bota ainda estava lá, na mesma posição. Mais uma vez, nenhuma impressão,
Nenhum sinal de entrada. Mas alguém, ou alguma coisa, claramente havia tocado naquela colher. Naquele dia, eu não toquei em nada. Fiquei ali parado, observando a xícara. Depois a bota. Depois, de volta para a porta. Não sei o que eu estava esperando. Algum movimento? Alguma pista? Nada aconteceu. Saí sem registrar a visita. Na 11ª noite, eu estava nervoso. Parei e saí já me preparando para qualquer estranheza. E de fato, dessa vez, eram 2 botas. Mesmo estilo, mesmo tamanho, colocadas lado a lado sobre o balcão, com os cadarços frouxamente amarrados juntos, como se quem ou o que estivesse fazendo aquilo estivesse montando algo um passo de cada vez. Foi então que liguei para o atendente pelo rádio e pedi esclarecimentos. Alguém mais estava autorizado a usar esses depósitos? Talvez um caminhoneiro perdido, envergonhado demais para pedir ajuda? Disseram que não. Não havia motoristas registrados no meu setor. Ninguém mais estava usando os prédios. Perguntei sobre as chaves. Talvez uma reserva tivesse sido enviada sem meu conhecimento. Disseram que só eu tinha acesso. Não perguntei mais nada depois disso. Apenas desliguei e comecei a planejar como pegaria quem estava fazendo aquilo. Na 12ª noite, mudei a rotina. Não segui a rota. Em vez disso, dirigi até um cume de onde eu podia ver o depósito 2 de cima. Apaguei as luzes, sentei no Suburban com os binóculos e esperei. A neve caía suavemente, mas o vento havia diminuído. Fiquei ali por mais de 2 horas. Nada se moveu. A garagem ficou em silêncio total. Então, exatamente às 3h47 da manhã, as luzes internas se acenderam. Eu não tinha visto ninguém entrar. Corri morro abaixo, com o coração batendo tão forte que pensei que fosse vomitar. Abri a porta, ensopado quente no balcão, colher girando lentamente como se alguém tivesse acabado de mexer. As botas agora estavam em pé, de frente para a porta. Saí devagar e fechei a porta sem dizer uma palavra. Voltei para o Suburban e não escrevi uma única nota no diário de bordo. Na noite seguinte, verifiquei minha prancheta. O depósito 2 havia sido removido da minha programação. Assim, sem mais nem menos, agora eu era direcionado para o depósito 4, na direção oposta. Dirigi 60 milhas. Cheguei lá um pouco depois das 2 da manhã. Mesma cena. Ensopado, botas, colher balançando. Na noite seguinte, depósito diferente, mesma configuração. Não importava para onde eu fosse, a cena me seguia. Sempre idêntica, sempre esperando. Mas, lentamente, o frescor começou a desaparecer. O ensopado não estava mais fumegando. Ficou morno, depois frio. A colher parou de girar. As botas se curvaram, o couro rachou nas costuras. Uma noite, o ensopado desapareceu completamente. Apenas uma xícara vazia. Nenhuma colher. Na 15ª noite, eu já estava farto. Me tranquei no trailer e ignorei a programação completamente. Nada aconteceu. Na noite seguinte, mesma coisa. Silêncio. Sem ensopado, sem luzes, sem sinais. Por um momento, acreditei que tinha acabado. Então chegou a noite 18. Acordei por volta das 2h15. O calor estava infernal, o que era estranho, eu não havia programado o timer. Levantei e fui arrastando os pés até a cozinha. Lá na mesa, estava uma xícara de ensopado, uma fumaça se erguendo do topo. E bem ao lado,
Minhas botas. Não um par parecido. As minhas. A rachadura é exata no calcanhar esquerdo. A mesma queimadura no dedo direito, onde eu tinha deixado cair uma vela de ignição semanas antes. Elas estavam em pé, lado a lado, a sola ainda molhada de neve. Não pensei. Simplesmente voltei para o quarto, tranquei a porta e me sentei no chão com a lanterna acesa até o sol nascer. Ao meio-dia, eu tinha empacotado tudo. Não parei para comer. Apenas dirigi direto de volta para Fairbanks, deixei as chaves no escritório da empresa, rescindi o contrato de aluguel do trailer e reservei um voo para fora. A clínica em que eu trabalhava ficava bem onde a civilização terminava. Atrás da nossa cerca, a estrada serpenteava uma vez e desaparecia no nada, coberto de neve. Depois disso, eram quilômetros de tundra congelada, fileiras de árvores meio mortas, rastros ocasionais de raquetes de neve e silêncio. Aquele tipo de silêncio que você só ouve quando está sozinho por tempo suficiente para perceber o quão barulhento o silêncio pode ser. Tecnicamente, eu era o segurança noturno da ala principal da clínica em Horessa, Alasca. Mas, na verdade, eu era o cara que garantia que nenhum guaxinim roesse os fios do gerador, que as luzes permanecessem acesas e que nenhuma das portas dos fundos congelassem. Não era glamouroso, mas era um trabalho estável. E em uma cidade onde o supermercado fecha às 17 horas, a estabilidade importava. Era para ter outro cara trabalhando à noite comigo. Paul, com seus 50 e poucos anos, era mecânico da guarda-costa, uma empresa decente, mas rompeu algo no quadril algumas semanas antes e foi evacuado para Anchorage. Assim, de repente, eu estava sozinho. Turno de 12 horas, das 18 horas às 6, no auge do inverno. O sol mal se esforçava. Você podia pegar 2 horas de cinza por volta do meio-dia. Depois, tudo voltava a ficar escuro. Sem trânsito de pedestres, sem equipe noturna, sem emergências de verdade, a menos que alguém caísse no gelo ou tentasse dirigir para outra cidade e não conseguisse. Até mesmo o desembarque ocasional de snowmobile geralmente acontecia perto do nascer do sol. A maioria das noites era uma rotina entorpecente. Eu estacionava dentro da cerca, fazia um circuito completo, fechaduras, portões, sistemas de emergências, unidades de armazenamento, e então me postava no escritório de segurança com um café no perímetro, as câmeras gerando como um reality show ruim. Eu tinha uma lanterna, um rádio que ninguém atendia e uma arma de fogo quase legal que chacoalhava quando eu andava. Essa configuração funcionou perfeitamente. Até que parou. Era terça-feira. Eu me lembro porque as terças-feiras geralmente eram mortas e eu tinha o hábito de registrar o quão pouco acontecia. Por volta da meia-noite, saí para verificar o gerador reserva. Tivemos uma breve oscilação de energia na noite anterior e eu queria ter certeza de que o cano de combustível não tinha congelado. A neve tinha aquela camada superior crocante que estala sob as botas, seca e fria, muito fria. Eu estava a uns 9 metros do galpão quando os vi. 2 figuras paradas na árvore atrás da cerca oeste, sem se mover, sem falar. Estavam longe demais para distinguir claramente, mas havia algo estranho mesmo à distância. A postura deles era rígida, anormal. Não estavam transferindo o peso do corpo nem enfiando as mãos nos bolsos como qualquer outra pessoa faria com aquele tipo de vento. Estavam apenas plantados, sem jaquetas acolchoadas, sem fita refletiva, sem chapéus, sem gelo nas mangas. Pareciam mais recortes do que pessoas. Não me mexi. Puxei minha lanterna lentamente, sem mirar. Apenas a segurei na mão, como se estivesse pensando nisso. Eles não reagiram. Havia algo na postura deles. Não era apenas estranho, era errado. Como se estivessem fingindo ser humanos e não tivessem acertado a encenação. Depois de uns 30 segundos,
Me virei e comecei a caminhar lentamente ao redor do muro. Tentei parecer casual, como se não os tivesse visto. Fiz meu loop, passei pela ala administrativa e voltei para o gerador. Eles tinham sumido. Nenhum movimento, nenhum barulho de neve, nenhuma sombra cortando os postes de luz, simplesmente nada. Eu verifiquei a transmissão da câmera, nenhum quadro os mostrava. O ponto cego naquele canto era largo o suficiente. 3 noites depois, eles voltaram. Mesma hora, mesmo lugar. Eu estava mais preparado dessa vez. Olhei diretamente para eles. Liguei a lanterna. Não apontei, apenas cliquei como um aviso. Então abaixei-me e desabotoei a alça do meu coldre. Não saquei, não queria gravar nada. Apenas caminhei em direção à cerca dos fundos lentamente, deixando-o saber que eu estava a observando. Novamente, nenhuma reação. Então, como se alguém tivesse apertado o botão de retroceder, eles recuaram para as árvores. Não rápido, nem assustados. Apenas sumiram. Passei quase 1 hora lá fora com a lanterna dessa vez. Não vi uma única pegada. A neve nem tinha sido mexida. Não registrei. O que eu deveria escrever? 2 estátuas em forma de pessoas apareceram e desapareceram? Eu não tinha certeza do que tinha visto e não me sentia como o cara que chorou cripto no meio do nada. Naquela sexta-feira, pouco antes da 1 da manhã, fui para a pequena sala de descanso escondida atrás do departamento de diagnósticos. Poucas pessoas sequer se lembravam de que ela estava lá. Costumava ser um armário de registros. Depois fui reaproveitado com um micro-ondas, uma mesa de plástico e algumas máquinas de venda automática tristes que geralmente estavam quebradas. Fiz sopa instantânea, uma daquelas xícaras de isopor com pedaços de frango falsos e muito sal. Eu estava na metade da mistura quando ouvi uma batida forte e limpa, como plástico batendo em cerâmica. Não alta, mas muito distinta. Congelei. Esperei. Nada a seguiu. Depois de cerca de 30 segundos, entrei na porta e escutei. O aquecedor estava zumbindo normalmente. Cano se acomodando. O zumbido de fundo de sempre. Nada mais. Disse a mim mesmo que era um banquinho tombando. Talvez alguém o tivesse deixado empoleirado de forma estranha e, finalmente, desequilibrou-se. Mais ou menos fazia sentido. Não terminei a sopa. Em vez disso, peguei minha lanterna e percorri todo o trajeto. Cada corredor, cada armário, saguão, diagnóstico, imagem, administração, tudo estava no lugar. Mas quando cheguei ao corredor dos fundos, a parte antiga do prédio, onde fica a escada de emergência, senti mais frio. Não era apenas uma corrente de ar, como se algo tivesse sugado o calor do ar. Aquela escada não era usada há anos, velha demais, sem acesso por elevador, sem fiação de alarme. Mantínhamos tudo lacrado com um cadeado de aço pesado e uma barra enferrujada na porta. Eu a verificava talvez 1 vez por semana, mais por hábito do que por preocupação. A fechadura estava no chão, partida ao meio, como se alguém a tivesse torcido até que se estilhaçasse. Uma metade ainda estava presa na trava. A outra estava na poeira de neve que havia entrado pela porta, agora parcialmente aberta. A barra tinha sido forçada para cima, torta. A porta estava rachada, o suficiente para mostrar os primeiros degraus desaparecendo na sombra. Não esperei para investigar, nem me inclinei mais. Virei-me, caminhei rapidamente de volta para o escritório, tranquei-me e abri o vídeo de segurança. Voltei para 12h07. Lá estavam eles, as mesmas 2 figuras entrando sorrateiramente do ponto cego perto do antigo tanque de resíduos. Moveram-se com determinação. Um parou perto da cerca. O outro foi direto para a escada.
Não estavam vagando, sabiam exatamente para onde ir. Não tocaram nas salas de exame, não verificaram as gavetas, passaram direto pela sala de cirurgia e suprimentos, direto para a radiologia. E no monitor, me vi caminhando pelo corredor. Quando cheguei à sala de descanso, um deles entrou sorrateiramente na sala do outro lado do corredor. Ele bateu em alguma coisa. Deve ter sido o banquinho. E fiquei sentado lá, tomando sopa, enquanto ele se agachava a 3 metros de distância, silencioso, armado. A filmagem o mostrou perfeitamente imóvel durante todo o tempo em que estive lá, esperando, observando. Quando me levantei, ele ficou paralisado por mais um segundo, depois se juntou a outro cara. Ambos saíram com mochilas. Um deles olhou antes de me abaixar para dentro da escada. Rebobinei a fita 5 vezes. Um deles tinha algo pesado na mão. Poderia ter sido um pé de cabra. Poderia ter sido pior. Eu não queria chutar. Liguei para os policiais. Eles chegaram um pouco depois das 5. Estacionaram seus snowmobiles perto da cerca da frente, com as botas rangendo contra o ladrilho ao entrarem. Mostrei a filmagem a eles. Não disseram muito, apenas assistiram. Um finalmente perguntou se eu já tinha visto aqueles 2 antes. Eu disse que sim. Ele não anotou, apenas trocou um olhar com o outro policial e disse que eu deveria soldar a escada. A filmagem não estava utilizável. Nenhum rosto. Ambos usavam máscaras. Seus equipamentos eram simples, sem etiquetas, sem sapatos visíveis, nada para rastrear. Alguns dias depois, a equipe administrativa confirmou discretamente que um punhado de unidades de dados arquivadas havia desaparecido. Mesmo assim, eles pareciam mais preocupados do que deveriam. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.